Amém? Irmãos, eu silenciei todos os irmãos aí, mas como a gente sempre faz, tá? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, é só apertar o botão do microfone aí, me chama, pergunta, fala, tá bom? Como a gente sempre faz todo o estudo. Fiquem à vontade para perguntar, para falar, amém? Para tirar dúvida. Estamos juntos aqui para aprender mais acerca do nosso Senhor e todo mundo tem direito de perguntar. Não existe pergunta boba, ninguém nasceu sabendo de tudo, amém? Então, de verdade, meus irmãos, fiquem à vontade. Amém? Vamos fazer uma oração rápida para a gente dar início ao estudo dessa noite. Amém? Então, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, Senhor, para aprendermos mais uma porção da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir que o Senhor visite esses irmãos, Senhor, que separaram esse momento, que separaram um canto da sua casa, estão com seu caderno, a sua Bíblia, Pai, querendo aprender mais de Ti. Então visita esse coração que está aberto, Senhor, para a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a compreender os mistérios da Tua palavra e ajuda-nos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, sermos obedientes àquilo que o Senhor nos colocou por mandamento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, essa noite eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre como ter uma teologia saudável. Como a gente identificar uma teologia saudável. Amém? Então, para isso, eu queria já ler um texto bíblico com você. Abre sua Bíblia comigo. Aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 1. A gente vai ler 2 versículos. Amém? Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Está escrito assim. Aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então vamos lá. Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quando ele fala aos pais, é porque o escritor aos hebreus é uma carta escrita para os hebreus, né? Direcionada, o seu foco primário era os hebreus. Cristãos, mas cristãos hebreus, né? Do povo judeu. E aí ele está dizendo assim, muitas vezes Deus falou conosco, com o nosso povo, aos nossos pais, através dos profetas. Então Deus falava de muitas maneiras e ele falava através dos profetas, certo? Aí ele vai dizer assim, nesses últimos dias ele tem falado conosco através do Filho, através de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? A partir desse texto aqui, baseando nesse texto aqui, irmãos, eu quero conversar um pouquinho com os meus irmãos essa noite sobre o que é uma teologia saudável. O que é uma teologia saudável? Muitas vezes os irmãos têm me visto falar sobre o estudo de Deus, que a gente, na verdade, a gente não estuda Deus em si, né? Por mais que a palavra teologia significa estudar o estudo de Deus, a gente não estuda Deus em si. Porque assim, como que a gente pode estudar um ser que é insondável? A Bíblia diz, no livro de Jó diz que Deus é insondável. Então a gente não tem como compreender o nosso Deus, não temos como compreender tudo sobre Deus. Como a gente vai compreender um ser infinito? Então a gente não estuda Deus em si. Primeiro porque Deus não está sentado na mesa aqui com a gente para a gente conversar com ele e inquirir, fazer perguntas a ele. Segundo que ele também não está deitado sob a mesa para ele ser dissecado. Então, o que nós estudamos, se a gente não estuda Deus, então, pastor, o que a gente estuda? Então, o que a gente estuda é a revelação de Deus. Ele deixou uma revelação de si e o que a gente estuda é essa revelação. Entendeu? Então, toda a compreensão teológica que a gente não alcança das nossas ideias. A gente não alcança pelos nossos méritos, a gente alcança porque Deus se revelou. Então,
toda compreensão teológica que a gente alcança sempre é fruto da revelação. E esse texto de Hebreus está dizendo que Deus fala, e Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, agora ele fala através do Filho, certo? Então, toda a teologia saudável é essa. É a teologia da revelação. É a revelação de Deus. E por revelação, a gente entende a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens, é a revelação de Deus para o mundo. Deus revelou a si mesmo na Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia, certo? Então, vamos ter isso em mente. Toda a compreensão teológica que a gente tem é sempre fruto da revelação de Deus. E isso é uma compreensão que eu alcancei estudando teologia de fato. Bom, deixa eu pegar meu material didático. Deixa eu mostrar para os irmãos, porque os irmãos sempre me vêm falar isso, e eu acho que vai ser importante eu mostrar isso para os irmãos hoje. Vamos lá, eu vou trocar aqui a câmera. Tá dando para ver? Os irmãos estão vendo? Só me digam se estão vendo aí. Só um ok eu preciso, por favor. Amém? Esse aqui é o material didático lá da FTB, que é o da faculdade que eu estou fazendo. Vou só tirar esse aqui, é meu diploma. Aqui, irmãos, na matéria de teologia, a primeira matéria aqui é teologia em si, do curso lá, doutrina de Deus, certo? Teologia. Olha que interessante. Aqui, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, na introdução. Como podemos conhecer a Deus? Somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela. Então só dá pra gente conhecer a Deus se ele entrar em contato com a gente e se revelar a nós. Então não tem outro meio de eu conhecer a Deus. Vai lá com a mamãe. Não tem outro meio de eu conhecer a Deus senão ele se revelando a nós. Ele vindo até nós e se revelando. E a doutrina cristã, por causa disso, a nossa doutrina é ímpar. Fundamentalmente diferente de todos os outros tipos de doutrina, devido à realidade com qual ela se sustenta. Deus e sua revelação. Então a doutrina bíblica ela se sustenta nisso. Se sustenta no Deus que a gente serve. E na revelação que ele deixou de si para nós. Ele se auto-revelou, é uma auto-revelação. Ó, Deus e sua revelação. Entretanto, essa revelação está aquém da nossa razão, visto que transcende todas as doutrinas humanas. O conhecimento de Deus existe na medida em que há uma auto-revelação, uma auto-manifestação de Deus. Isso é, na medida em que há revelação. Então, ele se revela a nós. Ele vem e se demonstra para nós. Então, não é que a gente aprende pelas nossas... Estudar a Bíblia Sagrada, estudar teologia, é eu entender o que Deus está falando para mim. O que ele está se revelando, o que ele está revelando para mim. E é aqui que a gente tem, então, os desejos de Deus, a vontade de Deus, tudo que Deus tem para me dizer, ele disse através da Bíblia Sagrada. Entende? Então, por isso que eu digo, a gente não estuda Deus em si, mas a revelação dele. E ele se revelou de muitas maneiras. Que mais? Ó, dá para a gente tirar aqui. Isso faz a doutrina cristã ser diferente de todas as outras. Todas as outras doutrinas, pois a origem e o conteúdo desse ensino divino, como também a maneira como é ensinado, a manifestação ou autocomunicação, partiram do próprio Deus. Então, olha que interessante. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus ele se revelou para nós. Ele deixou a revelação para nós, que é a Bíblia Sagrada. Até a aplicação dessa Bíblia, até o transmitir dessa Bíblia acontece através desse próprio Deus. É o Espírito Santo que move o coração do pregador para ensinar. É o Espírito Santo que revela a palavra, ele deu a revelação, ele revela o entendimento da palavra e a aplicação da palavra para que ela possa ser transmitida. Então, você entende que esse ecossistema todo gira em torno do próprio Deus? É o próprio Deus que faz tudo isso? Entende? Então, não é o Deus em si que a gente estuda, mas a revelação dele em todas as suas nuances. Em todas as suas nuances. E essa doutrina do nosso Deus, o que ele revelou para nós e tudo mais, ela é encontrada, ó, a doutrina é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não sendo duas revelações, mas apenas uma, complementando a outra. Como registrou o profeta, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, que é o versículo que a gente estava lendo agora. Jesus, o Filho de Deus, é o centro da revelação. A gente estudou isso na última aula, né? Que Jesus Cristo é o cumprimento de toda a Bíblia.
Ele é o centro da manifestação divina para a qual todo ensino deve convergir, certo? Então, a gente não estuda Deus em si, a gente estuda a revelação que ele fez de si para nós, através dessa revelação, a gente compreende ele, e essa revelação aponta sempre para Jesus. A gente compreende Deus a partir do Filho, que é o que está dizendo lá em Hebreus. Deus falou por muitas vezes aos pais através dos profetas. Nos últimos dias ele nos fala através do Filho. Então a gente compreende o Pai através do Filho. Algumas doutrinas do Antigo Testamento, algumas doutrinas bíblicas são rarefeitas, porque no Antigo Testamento ela não é aprofundada. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifesta, ele aprofunda todas elas. Por exemplo, a vida eterna. A vida após a morte é uma doutrina do Antigo Testamento? É, mas ela é rarefeita. Ela não é pormenorizada. E quem faz isso é o Filho de Deus. Ele apresenta para nós essa teologia saudável, que brota do texto bíblico. Entende? Então, a gente precisa ter isso em mente, sempre. Que a gente não estuda Deus em si. A gente estuda uma revelação. A revelação que esse próprio Deus deixou de si. E por isso a gente pode confiar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus de si para nós. Então, olha que interessante aqui o que ele ainda vai falar. Ó. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então a gente conhece a Deus através da Bíblia. Mas se eu for para a Bíblia sem fé nesse Deus, sem crer nesse Deus, não funciona. É por isso que há muitos homens, muitos sábios no mundo, que pega a Bíblia e vai tentar ler, vai tentar compreender e não funciona. Por que não funciona, pastor? Porque ele está tentando se aproximar de um Deus que ele não crê. A partir do momento que a gente crê em Deus, e não só crê, mas a gente sabe que ele é galardoador dos que o buscam, a partir disso a gente começa a entender melhor o nosso Deus dentro da Bíblia. Através da revelação que ele deixou e crendo nele. E essa é a importância do estudo sistemático da palavra de Deus. É importante tendo em vista que hoje se valoriza mais a experiência do que a verdade. Quantos hoje estão distantes da verdade divina por crer incondicionalmente em um líder religioso? Resistem a qualquer comentário corretivo ou cauteloso, deleitando-se nos sentimentos subjetivos, produzidos por clichês, lendas, recusando a submeter as suas crenças a uma avaliação. Então, assim, como que a gente sabe que o evangelho é verdade, que nós estamos caminhando à verdade? Como que a gente tem essa certeza? Não é porque a igreja Mensagem do Amor de Deus é uma igreja super iluminada. Não é porque os cristãos evangélicos são super iluminados, mas porque a gente submete a nossa crença a uma avaliação. A avaliação de quê? Da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou por ensinamento para nós. Essa é a teologia saudável. A teologia saudável, portanto, é a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Tem mais coisa aqui, nem estava planejado eu ficar compartilhando nada do material aqui, mas enfim. Olha lá, a gente começa definindo o termo, definindo o que é teologia. Ó. O que é a verdadeira teologia? Como o próprio nome indica, a palavra teologia tem origem em dois termos gregos: theos, que significa Deus, e logia, que é o estudo. Portanto, teologia é o estudo ou raciocínio sobre Deus. Teologia é isso, é raciocinar, estudar sobre Deus e não o Deus em si. Ok? Daquilo que a gente está falando, a gente estuda a revelação. Perguntamos, por conseguinte, se a igreja... Olha como é impactante isso aqui. Perguntamos por seguinte, a partir daí a gente se pergunta, se a igreja pode prescindir do conhecimento de Deus e da sua obra e ainda ser igreja. A igreja pode deixar para lá, prescindir do conhecimento de Deus, deixar para lá o conhecimento, o estudar a Deus, estudar a obra dele e ainda assim dizer que é igreja. Não, eu sou igreja. Mas essa pessoa não está nem aí para a obra de Deus e para quem é Deus em si. Não quer entender esse Deus. E, de novo, não é entender esse Deus, quem ele é em tudo. Porque ele é transcendente. Mas a gente pode entender o que ele revelou de si. E ele revelou muita coisa de si. Ele revelou muita coisa do que é a vontade dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele quer para nós, dos planos dele para nós. E a gente só vai chegar a esse conhecimento. O único meio é a Bíblia Sagrada. Não é orações e revelações. A oração e a revelação é importante, mas para outros propósitos, mas para a gente conhecer o Deus que a gente serve. A gente precisa da revelação dele, e essa é a Bíblia Sagrada. E há muita gente por aí que vai lutar contra isso. Lutar contra o estudo bíblico. Negar que se deve estudar. Né? Por exemplo, eles usam o texto de 2 Coríntios 6:3 para dizer assim, lá está escrito que a letra mata. Mas a letra... Vamos ler esse texto. Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler.
1 Coríntios. Vou colocar aqui pra gente ler junto na minha Bíblia. Vamos lá. 2 Coríntios, perdão, falei primeiro. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 3. Deixa eu ver. Isso mesmo. 1 Coríntios mesmo, acho. Deixa eu achar esse texto aqui. Um minuto, irmão, deixa eu achar esse texto aqui. A minha memória é 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:6. Tá certo? 2 Coríntios capítulo 3. É isso mesmo. 2 Coríntios 3:6. Eu inverti, né? O versículo e o capítulo. 2 Coríntios capítulo 3. Olha lá, o versículo 6. Espero que esteja dando para ler. Se não der, você acompanha na sua Bíblia. Lá está escrito o seguinte, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí os irmãos vão falar, tá vendo aí, pastor? A letra mata, ficar estudando. Não é isso que o texto está dizendo. Quer ver? Vamos continuar lendo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, a letra que ele está falando que mata é a letra gravada em pedra. E o que é a letra gravada em pedra? Só uma parte da Bíblia. A Bíblia foi escrita, por exemplo, em papiro, ela foi escrita em argila, ela foi escrita em couro de ovelha. E só uma parte da Bíblia foi escrita, em pedra. Esse é os 10 mandamentos. Então a letra que ele está falando aqui é a letra da lei, meu Deus do céu. Não é estudar a Bíblia que mata, mas você ficar. A lei, ela só mata, ela não tem poder de dar vida. Então não é estudar a Bíblia que mata. Muita gente vão dizer assim: não, é estudar a Bíblia, a pessoa fica doida, a pessoa teologia não adianta nada. Não é isso. É claro que adianta. É claro que a teologia tem o seu valor. A letra que mata é a letra da lei. E é por isso que a gente precisava de uma nova aliança, porque a aliança antiga não servia para dar vida. Paulo vai falar aos romanos que ninguém foi justificado por obras da carne, por obras da lei. Ninguém foi justificado por obras da lei. Mas a lei só servia de elo, de aio, para uma nova e superior aliança. Essa é o Novo Testamento que a gente tem no sangue do Filho de Deus. Entende? Então, tem como estudar teologia de maneira saudável? Tem. Esse negócio de a letra mata não é não pode estudar. Não é isso. Esse negócio de a letra mata é eu ficar preso na antiga aliança não serve. E é por isso que os judeus, que tem gente que pensa que o judeu é salvo porque é judeu. Não. Para ser salvo só tem um caminho. Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A única maneira de a gente ser reconciliado é através de Jesus Cristo. Então, judeu não é salvo. Paulo ele vai dizer: a minha oração e a minha súplica por eles é pela salvação deles. Se Paulo está orando pela salvação dos judeus, isso significa que eles não estão salvos, certo? Eles não estão salvos. Então não tem esse negócio que, o judeu ele é salvo por causa da antiga aliança. Isso não funciona. Se o judeu tem como ele ser salvo? Tem. Como? Ele entrar na nova aliança. Ele receber o Senhor Jesus Cristo. É a única maneira. A única maneira de ser salvo. Né? Então, a gente não tem como conhecer a Deus sem a revelação. Sem a revelação dele. Então, é quase certo que aqueles que negam a necessidade da teologia na vida da igreja não diriam conscientemente que alguém pode ser cristão sem conhecer a Deus. Então essa pessoa faria assim: não, tem como você ser cristão sem conhecer Deus. Dá pra fazer isso? Não dá. E a pessoa que fala contra a teologia, ela não falaria em sã consciência isso. Pois é, e qual é o meio de conhecer a Deus? É a teologia, ó. Assim podemos conhecer a Deus, assim como podemos conhecer a Deus sem estudar a revelação que ele faz de si mesmo. É uma pergunta. Como saber quem ele é? Quem somos nós em relação a ele? O que ele requer de nós? Se não investigarmos o que ele deixou revelado para nosso conhecimento? Como que a gente vai fazer isso? E esse é o trabalho da teologia. A teologia existe para isso, para a gente entender quem é Deus, o que ele requer de nós, qual é a nossa posição em relação a ele. E a teologia ela parte de 3 pressupostos, 3 conclusões lógicas. Primeiro, que Deus existe, começa por aí. Segundo, que ele pode ser conhecido, embora não de modo exaustivo e completo. Terceiro, que ele tem se revelado tanto por meio de suas obras, que é a criação e a providência, isso a gente chama de revelação geral,
como também, principalmente pela Sagrada Escritura, que é o que a gente chama de revelação especial. Então a gente entende que Deus existe, tudo mais, como pela revelação geral e pela revelação especial. Portanto, se Deus se revelou, podemos conhecê-lo. Entretanto, nosso conhecimento de Deus não é intuitivo, nem natural, não é de mim. O conhecimento que eu tenho de Deus é comunicado por Ele mesmo através dos meios que soberanamente escolheu. Estudar teologia, portanto, não é inventar teorias a respeito de Deus, de suas obras, nem mesmo descobrir a Deus, mas conhecer e compreender a revelação que Ele próprio deu de si. Por isso, qualquer estudo de teologia, qualquer estudo de Deus, teologia, que não tiver a sua revelação como base, a Bíblia Sagrada como base, e meio, e princípio regulador, isso por si só não pode ser chamado de teologia. Que é o que acontece por aí em algumas escolas teológicas. Tem escola teológica que você não abre a Bíblia. Você fica só no caderninho lá. Não. A gente aqui, a gente quer saber de Bíblia, meu irmão. A gente tá atrás da Bíblia, a gente quer conhecer a Deus e não é pelo livrinho que a gente quer. É pela Bíblia Sagrada, é pela revelação de Deus que eu conheço quem é o Deus que eu sirvo. Que eu descubro o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera de mim. Nesses últimos dias, gente, quando eu passei pela perda do meu pai, eu me senti, eu ia para dentro da Bíblia e eu senti a Bíblia me abraçando, meu Deus do céu. Eu lia as páginas da Bíblia e parecia que era eu que estava escrevendo aquele negócio. Eu li alguns salmos e eu falava, sabe, e o salmista ele começa o salmo desesperado, chorando, e no final do salmo ele tá louvando a Deus, ele tá adorando a Deus, sabe, sendo abraçado por Deus através da sua palavra. Então, assim, a Bíblia, ela é um tesouro para nós, e a gente não vai atrás desse tesouro. Dá para estudar uma teologia de maneira saudável? Porque tem gente que começa a estudar teologia também e vira né, uma pessoa nojenta. A pessoa, sabe, que ela sabe tudo, ela não aceita um conselho, não aceita uma repreensão, às vezes ela erra, às vezes ela peca, mas porque ele é teólogo, a gente não pode falar nada. Então existem essas pessoas que são terríveis. Mas tem uma forma de eu ser um teólogo saudável. Como? Que a minha teologia brote apenas do texto bíblico. Que tudo que eu conheço, tudo que eu sei é só do texto bíblico. Dessa maneira eu me torno um teólogo saudável. Certo? E aí a gente estava falando das duas formas de conhecer a Deus e tal. Então, a gente conhece, né? Evidências. Deixa eu ver aqui. Ó, evidências de que Deus. Evidências que provam a existência de Deus. O fato de os seres humanos serem limitados, tanto no tempo quanto no espaço, e Deus ilimitado já deixa transparecer a distância entre ambos, entre a gente e Deus. A gente é limitado, ele é ilimitado. Portanto, ninguém poderá conhecer a Deus a menos que ele se revele. Ou seja, a menos que ele se manifeste aos seres humanos de tal forma que esses possam conhecê-lo e ter comunhão com ele. Então, o único jeito de eu conhecer a Deus é esse Deus vir até mim. Não dá para eu conhecer a Deus a partir de mim mesmo, porque eu sou limitado e ele é ilimitado. E aí ele veio até nós, se revelou até nós de duas maneiras. Da revelação geral, né? E aí a revelação geral a gente divide em revelação na natureza. Através da natureza a gente entende, a gente conhece um pouco esse Deus. Olha lá. Por exemplo, ó, se a Terra fosse menor, a existência de uma atmosfera seria impossível como ocorre no planeta Mercúrio. Se fosse maior, sua atmosfera conteria hidrogênios livres como em Júpiter. A Terra é o único planeta conhecido que é provido de uma atmosfera com a mistura na medida exata de gases para sustentar a vida humana, animal e vegetal. É muita coincidência, né? Então, isso só pode ter sido uma mente que planejou isso aqui, ó. Se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, nós todos congelaríamos. Um pouco mais perto e nós nos queimaríamos. Até mesmo uma variação fracionária da posição da Terra em direção ao Sol tornaria a vida impossível no planeta. Então, ou seja, qualquer variação de fração da distância da Terra para o Sol ia ser impossível a gente viver no planeta. Como que deu tão certo assim? Né? A nossa Lua tem um tamanho perfeito e está à distância exata da Terra por causa da força da gravidade. A Lua cria movimentos importantes nas marés para que as águas não estagnem e ainda impede que os nossos oceanos massivos não inundem os continentes. Então, tipo assim, você tem que ter mais fé para ser ateu do que para crer que existe uma mente por trás de tudo isso. E isso é Deus se revelando. Deus se revelou através da sua criação. Tem mais, a gente divide também a revelação de Deus através da história. Milhares de pessoas conhecem a dramática história dos judeus. Milhares de pessoas. Então, através da história, Deus também se revela, principalmente na história dos judeus. Alguns dos eventos mais tristes
da história da humanidade ocorreram com esse povo. Isso desde o Antigo Testamento, da escravidão desde no Egito, lá na Babilônia, por ocasião da Segunda Guerra, quando o nazismo perseguiu os judeus. Olha lá. Então esse povo passou por perseguições, privações e vexações, fizeram parte do seu cotidiano. Entretanto, apesar de tudo isso, esses heróis vêm sobrevivendo ao longo dos séculos em ambientes basicamente hostis, muitas vezes em face de severa oposição. Alguém poderia perguntar, por que tudo isso? A resposta se encontra nas Escrituras. A este povo Deus se revelou. Então toda essa perseguição é porque Deus se revelou para eles, estabelecendo aliança, começando com o patriarca Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, consumando-se com a vida do Messias. Portanto, a história dos judeus nem sempre é uma leitura agradável, mas é um grande testemunho da revelação de Deus na história. A Bíblia é o principal acesso à história do antigo Israel. E para alguns períodos até mesmo o único meio de você conhecer um pouquinho de Israel, para alguns períodos é só através da Bíblia. Então a história, principalmente a dos judeus, é uma revelação de Deus também, uma revelação geral de Deus. E aí a gente tem a revelação especial, é aquela por meio da qual o homem reconhece e aceita a revelação que Deus fez de si mesmo, através da Bíblia, por meio do seu Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Chega, vamos para a Bíblia, né? Chega de livro de teologia. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, irmãos? É o seguinte, até dá pra gente conhecer um pouco de Deus através da sua criação, através da história dos judeus e tudo mais, mas o ponto é, aqui eu vou entender que ele existe apenas, mas para conhecer ele profundamente, para eu conhecer ele de maneira que ele quer ser conhecido, da maneira que ele se revelou, o único meio é a revelação especial, e essa é a Bíblia Sagrada. Essa é a teologia saudável. A teologia saudável, e portanto, é a Bíblia Sagrada. E aí a gente vai cair agora para dentro da Bíblia, para dentro de alguns textos aqui. Então, a gente já entendeu o que é uma teologia saudável. Teologia saudável não é o que eu penso. Teologia saudável não é o que os homens dizem. Por mais que sejam homens bem intencionados, por mais que sejam servos de Deus. Não é o que eles dizem que é uma teologia saudável. Não, não. Teologia saudável é a revelação que Deus fez de si. Teologia saudável, portanto, é apenas, unicamente, a Bíblia Sagrada. Só a Bíblia Sagrada é uma teologia saudável. Ok? Vamos lá agora, queria ler alguns textos com vocês, para a gente entender um pouco dessa teologia saudável, então. As implicações da teologia saudável. Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 5. A partir do versículo 39. João 5, a partir do 39. Não sei se vai dar para ver na minha Bíblia, porque a letrinha é bem pequena, mas vamos tentar, vamos ver se dá certo. Se não der, você acompanha na sua Bíblia aí. Bem? Jesus falando então com os fariseus. Olha lá. João 5, a partir do 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Estão elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em amor de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier no seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creieis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Esse texto aqui, meus irmãos, Jesus está tendo um embate com os fariseus lá. E ele está dizendo o seguinte: vocês examinam o Antigo Testamento, vocês examinam as escrituras nesse ponto aqui, era só o Antigo Testamento, o Novo ainda não havia sido escrito. Então ele está dizendo assim: vocês examinam as escrituras, o Antigo Testamento, procurando vida eterna nele. E esse Antigo Testamento, ele está dizendo de mim. Tudo que está escrito lá é sobre mim. Né? A gente, foi até bom a gente ter estudado, né? Sobre Jesus ser o cumprimento de toda a Bíblia, porque você já lembra de tudo que a Bíblia vem dizendo de Jesus desde o Gênesis, né? Então, beleza. O Antigo Testamento todo fala de Jesus.
E o que eu entendo com isso? Que tem gente que está diante da teologia saudável, que é a Bíblia Sagrada, tem gente que está diante da teologia saudável, mas não crê na Bíblia. Não crê na teologia saudável. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não creem no que Moisés escreveu, porque ele escreveu de mim. E por quê? Tá bom, alguns estão diante da Bíblia Sagrada, alguns estão diante da revelação certa, da revelação da teologia saudável. E por que essas pessoas não creem? Porque eles preferem doutrina de homens. Tem gente que está diante da Bíblia, mas prefere, em vez da doutrina saudável, da teologia saudável, prefere doutrina de homens. Sem crer na teologia saudável, na revelação de Deus. E sem essa crença na Bíblia Sagrada, não tem como ter vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão buscando vida eterna na Bíblia, e a Bíblia está dizendo de mim. Então não tem como você alcançar a vida eterna sem passar por mim. A Bíblia está apontando para ele. O Antigo Testamento inteiro apontava para ele. Então a teologia saudável aponta para Jesus. Tá, pastor, mas o senhor está dizendo que eles preferiam doutrina de homens. Mas eu não vi nada disso no texto. Dá pra gente documentar isso com o texto bíblico? Dá. Para isso a gente vai pro segundo texto de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a gente vai ler a partir do primeiro versículo aí. Vamos lá. Marcos 7, a partir do primeiro. A epígrafe da minha Bíblia já diz aqui, a tradição dos anciãos. Mas vamos ver isso dentro do texto. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, eles estão conservando o quê? A tradição. Não estão conservando na Bíblia, estão conservando a tradição das pessoas, doutrina de homens. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e até as camas. Então eles receberam esse monte de negócio para observar, esse monte de mandamento, só que isso aqui é tradição de homens, tradição dos antigos, não é Bíblia. Beleza, e aí eles estão reclamando com Jesus. O que está acontecendo lá é o seguinte, eles chegam até Jesus e falam, por que seus discípulos transgridem a tradição dos antigos? Eles chegam lá cobrando que Jesus e os seus discípulos obedeçam tradições de homens, doutrina de homens. Vamos ver onde que dá tudo isso aqui. Beleza. Aí entra o verso 5, né? Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? De novo, os caras estão pensando em tradição. Mas comem com as mãos por lavar. E ele, aí Jesus vai responder agora. E ele respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, olha o que Jesus Cristo está falando. Jesus está falando o seguinte, é isso que vocês fazem aí, na verdade já estava profetizado através de Isaías. Porque vocês estão louvando a Deus com os lábios, mas o coração de vocês não podia estar mais longe de Deus. Por que o coração está longe? Porque em vez de guardar a palavra de Deus, em vez de guardar a teologia saudável, estão guardando uma teologia de homens, uma teologia que não tem nada de saudável para oferecer. Essa é a teologia dos homens. Então, quando a gente guarda a teologia dos homens em detrimento da teologia saudável, que é a revelação, que é a Bíblia Sagrada, a gente louva a Deus com os lábios, mas o nosso coração fica longe. A gente, na verdade, está longe de Deus. Então, olha a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Vamos seguir. 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Olha o que ele está dizendo. Em vão, porém, me honram. Está honrando a Deus em vão. Por quê? Porque estão ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Deixando o mandamento de Deus, deixando o que a Bíblia diz, retende a tradição dos homens. Como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Tem gente por aí que pensa que está servindo a Deus, mas está invalidando o mandamento de Deus, guardando tradição de homem. 10. Porque Moisés disse,
Aí ele vai dizer o que é Bíblia agora, o que é texto bíblico, o que é revelação de Deus. Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis. Então, Deus está dizendo uma coisa, e o que eles estão dizendo? Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Deixa eu explicar esse negócio do Corban. Esse negócio do. O Jesus Cristo ele traça um paralelo aqui. Ele está dizendo assim: ó. Deus disse através de Moisés que vocês têm que honrar o pai e a mãe. E quem desonrar tem que morrer. É isso que ele está dizendo. Deve ser punido com a morte. Quem desonrar o pai e a mãe deve ser punido com a morte. É isso que a lei diz, é isso que Deus revelou. Isso é teologia saudável. E aí o que os homens vão dizer? Não, é o seguinte, eles inventaram uma tal de oferta chamada Corban. Corban é uma oferta que você promete para Deus e você não pode voltar atrás. Fala, não, prometi isso aqui para Deus e eu não posso voltar atrás. Aí ele está dizendo assim, e através dessa oferta vocês deixam de honrar o pai e a mãe. Deixa eu estabelecer. Pensa que você tem R$ 300 aí. E aí você promete esses R$ 300 para Deus. Ah, não, esses R$ 300 aqui eu vou entregar para Deus. E aí você recebe uma ligação do seu pai ou da sua mãe dizendo que precisa comprar o remédio de pressão dele, que precisa comprar um remédio para a saúde dele. E aí você tem o dinheiro, você tem os R$ 300. Só que aí você prometeu esse negócio para Deus. E aí, por causa dessa sua promessa, você deixa de honrar o pai ou a mãe para honrar uma tradição de homem, uma coisa de homem. E isso é desonrar o pai e a mãe. E Jesus está dizendo, é isso que vocês fazem. Vocês inventaram esse negócio de corban aí, e aí, por causa disso, vocês acham que vocês podem desonrar o pai e a mãe. Não, o mandamento de Deus, a teologia saudável diz que tem que honrar o pai ou a mãe. Ninguém pode colocar um outro mandamento dizendo aquilo que Deus já disse, meu Deus do céu. E tem gente por aí fazendo isso dentro das igrejas. Tem gente por aí prometendo o que Deus não prometeu, falando o que Deus não falou, e através disso invalidando aquilo que Deus falou. Esse é o perigo. Você fazer um voto com Deus, a gente montar um esquema dentro da igreja, tudo isso funciona. Por exemplo, o ministério de louvor. Não há texto bíblico para ministério de louvor na Nova Aliança. A gente vê no Antigo Testamento, só que esses caras do louvor eram os levitas. Esses caras viviam dentro do templo, viviam do templo, comiam do templo, tudo era o templo para eles. Hoje, quando a gente olha o Novo Testamento, não tem ministério de louvor. Não tem grupo de obreiros. Não, nossa igreja tem grupo de obreiros. Não tem grupo das irmãs separado do grupo dos varões, das crianças. Não tem isso na igreja. Mas a gente faz isso. Ah, pastor, a gente tá errando fazendo isso? Não, por mais que isso não tá revelado na Bíblia, a gente não faz isso invalidando aquilo que a Bíblia diz. Então, esse é o erro. A gente não pode invalidar o que a Bíblia diz por causa das coisas nossas. Então, tipo, tem igreja por aí que a mulher não pode raspar a perna, que é pecado. Mas peraí, isso está escrito na Bíblia, meu Deus do céu, que é pecado? Então, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, só que não pode rapar a perna. Tipo assim, então eles invalidam o texto bíblico para validar uma doutrina de homem, gente. Esse é o perigo. Então existe uma teologia saudável. A teologia saudável é a Bíblia Sagrada. Esta é a teologia saudável. Você pode cair para dentro da Bíblia, ser um doutor da Bíblia, um teólogo, fazer várias faculdades, mas nunca invalide o que a Bíblia diz, irmão. Nunca. Nunca vá contra o texto bíblico para defender uma doutrina de homens. Nunca, nunca, nunca. E a gente vai acrescentando coisa ao texto bíblico, a coisa que não está na Bíblia. A gente vai acrescentando coisa que Jesus não disse, sabe? E aí, a partir disso, a gente começa a colocar em xeque a nossa salvação. Então, o risco de não ter uma teologia saudável. Eles estão reclamando de lavar a mão, estão reclamando de corban, mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em a gente fazer o que ele deixou como revelação. Deus está preocupado em honrar o pai e a mãe. Mas o cara não quer honrar o pai e a mãe, o cara quer o corban, o cara quer lavar as mãos. Entende? Então, assim, ó, sem uma teologia saudável, e isso é a Bíblia Sagrada, sem a revelação de Deus, a gente pode correr o risco de desagradar a Deus, que é o que esses caras estão fazendo. Invalidando a palavra de Deus. Certo? Vamos lá, que eu quero trabalhar mais um texto com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25. Abre comigo aí. Lucas 10, a partir do 25. Vamos lá. Não der para ler aqui, você acompanha na sua Bíblia aí.
Tá escrito assim, ó. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo. Então, um doutor da lei, um cara que ensinava a Bíblia lá nas sinagogas e tal, esse cara se levantou, querendo tentar Jesus, dizendo, olha o que ele vai dizer, mestre, que fareis para dar a vida eterna? Então, pausa. Ele está fazendo uma pergunta de algo que é muito importante. Ele está dizendo assim, o que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? Eu quero herdar a vida eterna. O que eu faço? E tipo assim, primeiro ponto, isso aqui é uma pergunta muito importante. Ele tá querendo tratar de algo muito importante. Só que ele vem já na intenção errada, porque o que ele quer é provar o conhecimento de Jesus. Ele não quer a vida eterna em si. Ele quer provar o conhecimento de Jesus. Mas vamos ver onde isso vai dar. E disse-lhe, bom, vou ler o 25 de novo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? E como lês? Então, assim, o cara é um doutor da lei, aí Jesus, bom, já que você ensina a lei, beleza, o que a lei diz e como você interpreta isso daí que a lei diz? É isso que Jesus está trabalhando. Aí vem o verso 27. E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, o rapaz era um doutor da lei e ele era bom de Bíblia. Esse rapaz era bom de Bíblia. Ele conhecia a Bíblia. Porque quando Jesus fala assim, você quer a vida eterna? Entendi. O que a lei diz? E como que você entende o que a lei diz? Vamos lá, me fala o que você entende da lei. E aí ele vai citar um texto de Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 5, que o Deuteronômio 6,4 é o texto mais conhecido dos judeus, né? Que é o Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o texto mais conhecido dos judeus. É o João 3,16 deles, é isso, é o Deuteronômio 6,4. Aí ele cita o versículo seguinte, que vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Esse todo o teu entendimento aqui não está lá em Deuteronômio 6,5 lá. Mas nisso aqui a gente não tem problema. Por quê? Porque lá em Mateus 22, Jesus ele cita dessa mesma forma, colocando de todo o teu entendimento também. Então Jesus ele compactou com essa ideia aqui. Aí ele vai dizer, e a teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui também é um texto bíblico, é o texto de Levítico 19, 18. Ou seja, o rapaz que está conversando com Jesus, ele é bom de Bíblia. É um rapaz que estuda verdadeiramente, ele estuda a Bíblia, ele cai para dentro da teologia saudável, ele cai para dentro da revelação de Deus, certo? Mas beleza, vamos ver onde que essa conversa vai parar. Aí vem agora o verso 28. Olha lá. E disse-lhe, respondeste bem. Então Jesus gostou da resposta dele. Ele deu uma resposta com base na teologia saudável. Ele deu uma resposta com base na doutrina bíblica, com base naquilo que a Bíblia ensina, de fato. E aí Jesus gostou. Porque ele não citou tradição de homens, tradição dos anciãos, dos antigos, nada disso. Ele citou Bíblia, rapaz. E aí Jesus gostou disso. Aí ele vai dizer assim, né? Nós estamos no versículo 28. E disse-lhe, respondeste bem. Só que a resposta de Jesus não para aí. Ela continua. Faze isso e viverás. Então ele cita o texto bíblico, Jesus gosta e fala, rapaz, gostei da sua resposta. É isso aí, tá certinho. Faz isso daí e você vai alcançar a vida eterna. E você vai viver. Aí entra o verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus, quem é meu próximo? Então, pausa. Ele querendo justificar. Aí eu te pergunto, ele tá querendo se justificar de quê? Por acaso Jesus acusou ele de alguma coisa? Jesus não acusou ele. Jesus, inclusive, gostou da resposta dele. Jesus falou assim, legal, eu gostei da sua resposta. Faz isso aí, tá certinho. É só você fazer isso aí que vai funcionar. Quando Jesus fala isso, o cara começa a tentar se justificar. E fala, não, peraí, mas não é bem assim. Não é bem assim. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Então, assim, essa resposta de Jesus, ela mexeu em alguma coisa dentro desse homem. Lembra que o que ele quer é a vida eterna. Ele chegou lá perguntando da vida eterna. Ele chegou fazendo essa pergunta, é verdade, para experimentar Jesus, para provar Jesus, né? Para ver se Jesus manja alguma coisa de Bíblia de verdade, manja alguma coisa de vida eterna. Porque ele é um doutor da lei, ele entende. E ele fala, deixa eu ver se esse pregador de rua entende alguma coisa mesmo. Se é verdade mesmo isso aí.
Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí ele chega lá e faz essa pergunta. E aí Jesus gosta da resposta que ele dá. Jesus pergunta pra ele, não, o que a lei diz e como que você interpreta? Ele cita a lei e Jesus gosta da resposta dele. E ele fala, tá certinho, é isso aí. É isso aí que você tem que fazer. Faz isso daí e você vai viver. Quando Jesus fala isso, o cara... Tipo, ele chegou tentando Jesus e tomou a invertida de Jesus. E às vezes a gente fala, que invertida que foi essa que Jesus deu? Então, vamos seguir o texto que a gente vai entender que invertida é essa que Jesus Cristo deu nele. Vamos lá. A gente estava no versículo 29, né? E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, o deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e disse ao hospedeiro, e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus conta a história e depois ele vai perguntar, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então veja, quem é o próximo daquele que caiu na mão do salteador? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, vamos pormenorizar isso aqui, vamos entender isso aqui. Ele responde Jesus com texto bíblico, Jesus gosta da resposta dele. Aí Jesus fala pra ele, gostei da sua resposta, hein? Vai e faz isso aí. Vai e faz isso aí. Nesse momento, o rapaz tenta se justificar. Por quê, irmãos? O que acontece aqui? Porque ele conhece o que a Bíblia diz. Esse doutor da lei conhece a Bíblia. Ele sabe que a gente tem que amar a Deus acima de tudo. E o próximo como a nós mesmos. Ele sabe disso. Só que apesar de saber disso, ele só sabe mesmo. Ele não pratica aquilo que a Bíblia diz. Então, às vezes, tem gente diante da teologia saudável. Às vezes, tem cristão diante do texto bíblico, diante da revelação de Deus, da revelação saudável, da teologia saudável. Mas essa pessoa só conhece. Conhece tudo, você perguntar de escatologia, de teontologia, de antropologia, de trindade, tudo que você perguntar, ele sabe, dá uma aula, entendeu? A pessoa é capacitada, ela senta lá e dá uma aula pra gente. Mas na hora de viver o que a Bíblia diz, essa pessoa não vive. E sem viver, ter a teologia saudável, sem viver a teologia saudável, igual a morte. Porque Jesus falou, você quer vida eterna? Faz isso daí, vive a palavra. Vive a palavra que você vai ter vida eterna. E esse rapaz, por isso que ele vai se justificar. Ah, não, então, é verdade, eu não faço mesmo, eu também não sei quem é meu próximo. É isso que ele está dizendo para Jesus. Ele está dizendo o seguinte, eu não sei quem é o meu próximo. E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que a gente leu, que você conhece já de cor salteado. Tem gente que faz 1000 aplicações para a parábola do bom samaritano. É um texto riquíssimo. Mas eu quero me deter na pergunta que Jesus faz depois de contar a parábola. Jesus olha para ele e fala, qual desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Entenda, Jesus não está perguntando quem é o próximo do samaritano. Não. O que ele está perguntando é quem foi o próximo do homem que sofreu. Quem foi o próximo do que foi roubado, que apanhou, que estava na beira da estrada sofrendo? Quem foi o próximo dele? Essa é a pergunta de Jesus. Porque às vezes a gente trata esse texto aqui focado no samaritano, mas Jesus contou essa parábola aqui, essa história aqui, como uma finalidade. A finalidade de Jesus contar essa história era responder à pergunta do doutor da lei. E a pergunta dele é, quem é o meu próximo? Porque esse mandamento aqui, essa ordem aqui, é uma ordem para nós também. Pastor, como você sabe que é uma ordem para nós? Porque Jesus repete esse mesmo texto em Mateus 22. Vamos ler. O que acontece, irmãos? A gente tem muitos mandamentos no Antigo Testamento. Muitos mandamentos. Como que a gente sabe quais desses mandamentos são válidos para hoje? Como que a gente sabe qual mandamento do Antigo Testamento serve hoje? Como que a gente sabe? Fácil. Se esse mandamento for repetido no Novo Testamento, significa que ele é uma ordem também para a igreja.
Se ele não foi repetido no Novo Testamento como mandamento, significa que ele era um mandamento só para a antiga aliança. É por isso que a igreja não guarda sábado. Porque o sábado, ele é um mandamento na antiga aliança, é verdade, tá lá, escrito que tem que guardar o sábado. Mas no Novo Testamento não tem guardar sábado. Não tem. Não há lugar nenhum, não há nenhum lugar do Novo Testamento que existe uma ordem para guardar o sábado. E aí, tá, o que a gente faz com o sábado então? A gente aplica. E a aplicação do sábado é Jesus, ele é o nosso descanso, entende? Então como que eu sei quando uma ordem do Antigo Testamento serve para o Novo? Quando essa ordem é repetida no Novo como mandamento. E aí vamos ver, esse negócio de amar o Senhor teu Deus e o teu próximo, isso é mandamento para a igreja? É. Mateus 22, a gente vai ler a partir do 35. Mateus capítulo 22, a partir do 35, diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, apesar de ser parecido o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo lá em Lucas 10, esse texto não é correlato. Não é o mesmo texto, acontece em momentos diferentes. A gente sabe disso porque, por ocasião do Lucas 10, Jesus está indo até Jerusalém. Nesse texto de Mateus 22, ele está já em Jerusalém, tá bom? Mas vamos lá. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus, então lá o rapaz perguntou o que eu faço para ele dar a vida eterna, e Jesus perguntou para ele, ele dá uma resposta. Aqui o rapaz chega perguntando algo e Jesus responde, entendeu? Aqui Jesus vai responder. A pergunta do rapaz é, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus vai responder. E Jesus disse-lhes, agora é Jesus que está dizendo, não é o mestre, é Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, como que a gente sabe que esse negócio de amar o próximo é um mandamento para a igreja também? Porque Jesus Cristo deu ele no Novo Testamento como mandamento. Ele fala, quer que resume a lei? Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É assim que Jesus Cristo resume a lei. E estabelece como mandamento também. Então, a igreja, nós, eu e você que estamos ouvindo, que estamos aqui estudando a Bíblia, a gente também tem como mandamento amar o próximo como a nós mesmos. Por isso, a pergunta do rapaz lá em Lucas 10 é importante para nós também. Porque se eu não sei quem é meu próximo, como que eu vou cumprir esse mandamento? Entende? Então, é importante a gente entender quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? E aí, Jesus conta a parábola do bom samaritano, e no final da parábola ele diz, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. O rapaz responde, foi o que cuidou dele, por mais que era samaritano e tal, esse era o próximo. E aí Jesus depois diz, vai e faz da mesma maneira. Ou seja, o que eu entendo com isso, gente, o que eu entendo com isso é que a gente tem uma missão, a gente tem um dever. O nosso dever é amar o próximo. Amar o próximo tem alguém necessitado? O nosso dever é usar de amor com essa pessoa. Se tem alguém necessitado, a gente tem o dever de fazer igual o bom samaritano. É isso que Jesus Cristo está dizendo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então eu entendo com isso, gente, que a gente às vezes está diante da teologia saudável. Teologia saudável é o texto bíblico, é a revelação de Deus e tudo mais. Às vezes a gente está diante, mas a gente precisa não só estar diante, não só conhecer, mas a gente precisa viver. Eu e você precisamos viver a Bíblia Sagrada. A teologia saudável não é apenas para ser conhecida, mas é um estilo de vida. É algo que a gente precisa viver. Quantas vezes a gente ouve pregações dentro da igreja, mas ninguém põe em prática? Deus usa os pastores, os pregadores, para dar uma ordem para a igreja, mas a gente só ouve, a gente só conhece. E isso, meus irmãos, é um grande perigo. Lembra quando, no sermão da montanha, que Jesus comparou dois homens, duas casas. Uma estabelecida, uma construída sobre a areia, a outra construída sobre a rocha. E ele vai dizer, o que constrói sobre a areia é aqueles que ouvem as minhas palavras. Então está interessado na teologia saudável. Está interessado no texto bíblico, está interessado na revelação, mas não vive. Esse construiu a casa sobre a areia. E aquele que construiu a casa sobre a rocha, que não caiu, porque da areia caiu e foi grande a sua queda, o texto diz. Aquele que teve a sua casa de pé é aquele que ouve as palavras. Aquele que está diante da teologia saudável. Mas ele não só conhece, ele vive a teologia saudável. Então que isso, meus irmãos, fique de alerta para nós, que já precisa acabar, já é 9 horas. Que isso fique de alerta para nós. Deus nos deu uma teologia saudável. A teologia saudável é o texto bíblico. Se não é Bíblia, foge, meu irmão. Nem se preocupa.
Não se preocupe, não é pecado, não tá errado. Se não é texto bíblico, foge. Mas só que eu não posso só estar diante do texto bíblico, só estar diante da teologia saudável. Eu preciso viver a teologia saudável. Porque a pergunta do rapaz é: vida eterna, como é que eu arrumo vida eterna? Como é que eu tenho vida eterna? E aí Jesus falou: o que você acha? O que a lei diz? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Bom, faz isso aí. E aí ele vai tentar justificar porque ele não fazia. Porque ele não fazia. Então, às vezes, a gente tá diante do texto bíblico, a gente conhece, a gente sabe, a gente louva, a gente tá adorando, a gente tá na igreja, a gente tá orando, mas diante do texto bíblico, a gente faz igual o cara, vai tentar justificar. Não, pastor, eu não fiz porque é minha casa, porque é meu carro, porque é meu esposo, minha esposa, meus filhos, porque é meu trabalho. Não, a gente não tem desculpa. Não tem desculpa. Diante da teologia saudável, irmãos, diante do texto bíblico, se a gente quer a vida eterna, só tem uma ação. A ação é obedecer. Obedecer o que a Bíblia Sagrada manda. Existe uma teologia saudável e existe uma metodologia. A teologia saudável é o texto bíblico e a metodologia é obedecer aquilo que Deus nos deixou por mandamento. Amém?